Nós estamos hoje no último domingo de março e no último domingo da série de Provérbios. Nós, desde o começo dessa série, estamos contrapondo a vida como a sociedade diz que deve ser e como a Bíblia diz que deve ser. Nós temos buscado compreender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, qual é o desejo do Senhor para a nossa caminhada, para que mesmo num mundo complicado como esse, nós consigamos caminhar agradando e vivendo para glorificar ao nosso Deus. Eu queria começar lembrando quanto nós somos inconstantes nas mais diversas coisas da vida. Nós somos, inclusive, um pouco indisciplinados. Quantos de nós começamos coisas e não terminamos? Vai desde aquela famosa dieta na segunda-feira, que, sei lá, 90% das pessoas começam dieta na segunda-feira, que dura, assim, se muito, até terça. Quanto não, segunda à noite. Outra coisa que a maioria aqui deve ter começado, aquele curso de inglês. Você começa aquele curso de inglês, você fala assim, agora eu vou aprender uma segunda língua, aí você começa lá a fazer o seu curso de inglês, e aí você faz inglês assim, de maneira muito firme, correta, estudando durante o quê? Sei lá, 2 semanas. O que mais que a gente começa e vai parando? Você tem mais alguma coisa que você gostaria de testemunhar? Academia é uma outra coisa fantástica. Há um grande número de pessoas que paga academia só para dizer que está matriculado, mas não vai. Mas ele está lá. Por exemplo, a última vez que eu voltei numa academia, já faz aí 1 ano e meio. De 1 ano e meio para cá, eu já não tenho nenhuma falta, porque eu já me desmatriculei mesmo. Já desencanei disso, falar, não vai virar. Mas lembra quando você começa, você se matricula numa academia, e aí você se matricula em que dia você se matricula numa academia? Na segunda-feira. Aí na segunda-feira você já faz exercício, na terça você faz, aí a dor brava da segunda, ela bate mesmo na quarta, 48 horas depois. Na quarta você já não vai. Na quarta você já não vai, por que você não vai? Não é nem má vontade, você não está conseguindo andar. Aí você fala, na quinta ainda está doendo, aí você vai na sexta, só para garantir o fim de semana. Por quê? Você vai na sexta, faz exercício para poder comer no fim de semana. Aí no fim de semana você come igual um brontossauro rex, grávido, e aí você pensa, quer saber? Não vai virar. Mas você fez um plano de 6 meses. Aí você fica contabilizando aquele dinheiro a fundo perdido. O que mais? Tem regime, tem academia, tem inglês. O que mais que a gente começa e, sei lá, tem mania de não terminar? E tem mais alguma coisa que você queira testemunhar? Livro é fantástico. Então agora eu vou ler o livro. Vou ler, aí você começa a introdução, você lê lá, você abre o livro e fala, olha do que ele vai falar, hein? O que geralmente nós mais lemos no livro? A capa, compra a capa, aí a gente vai ler o prefácio e já não gosta. O prefácio, não gostei do prefácio, não sei, lê a introdução e para na metade do primeiro capítulo. Sem contar que ainda a gente às vezes vai lendo e você faz aquela leitura automática do tipo, você está lendo, mas a cabeça está longe. Você termina de ler aquela página, você não sabe absolutamente nada do que você acabou de ler. Já passou por aquilo? Você tem que ler de novo a mesma página. Como será que eu já passei por isso? Você já só passou os olhos, mas você não leu. Aquilo não entrou no cérebro. Então tem livro também. Quantos livros? Eu particularmente, eu devo ter assim, livros que eu comecei e preciso terminar, acho que tem uns 40 mais ou menos. Então, se tudo der certo e eu viver umas 4 vidas, eu vou terminar de ler esses livros até o final da 4ª vida a partir dessa. O que mais? Tem mais alguma coisa só para terminar? Leitura da Bíblia. Alguém poderia falar assim, não entra no quesito livro, mas não entra. Porque para nós cristãos, a leitura da Bíblia não entra naquele quesito devo ou não devo, faço ou não faço. Entra quase no quesito, parte do pacote. E aí é muito legal, né? Porque Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 12, todo mundo já leu um monte de vezes. Tem crente que já decorou
só os primeiros 12 capítulos da Bíblia. Mas vamos combinar que assim, Gênesis vai legal, Êxodo vai legal, porque tem essa história lá do povo que sai do Egito. Mas aí a Bíblia não ajuda. A Bíblia não ajuda. Devia ser assim: Gênesis, Êxodo, Mateus, aí coloca um Salmo, aí vem Provérbios, aí depois volta para Gênesis, aí vem Êxodo de novo, aí passa, sei lá, para um profeta, uma coisa, uma história interessante. Devia ter um mesclado, porque a Bíblia ela complica, por quê? Tem Gênesis, Êxodo, e o terceiro livro da Bíblia já é Levítico, que já não é uma leitura lá, vamos assim dizer, fluida. E aí Levítico, a pessoa já desiste, falando, isso aqui não é para mim, eu vou passar. Não chega nas histórias boas da Bíblia. As histórias da Bíblia são fantásticas, mas a pessoa não chega. Por exemplo, eu estava conversando com a minha esposa essa semana falando de Davi. Davi é um cara fantástico. Porque imagine, Davi era um pastor de ovelhas que foi elevado à categoria de rei, mas até chegar lá ele passou por uns perrengues, e depois, quando ele chega lá, ele passa por outros perrengues, tem uma vida louca, cheio de altos e baixos. É uma coisa mais cheia de altos e baixos do que qualquer série da Netflix. Qualquer série colocar na vida de Davi, porque imagine, Davi estava lá um dia tranquilo, pastoreando lá o rebanho, aí ele pegou a harpa dele e começou porque Davi não tem isso escrito de maneira declarada, mas ele escreveu a melodia de Starway to Heaven depois, plagiada por Robert Plant de Page na música lá que ficou famosa. Só que ela tinha uma letra evangélica, né? There's a Lord in my soul, uma coisa assim. Mas aí o pessoal roubou, mas ele estava lá tranquilo, tocando a harpa dele, de repente ele vira rei. Mas a gente não chega porque a gente não tem aquela constância. Eu estou dizendo isso para dizer que uma das coisas que se adequa na categoria coisas que começamos e não terminamos é cristianismo. Cristianismo é uma dessas categorias, do tipo, agora eu vou pegar firme com Deus, agora vai, a partir de agora eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, a partir de agora eu vou dar testemunho, eu vou pregar o Evangelho. Quantas vezes o pessoal aqui, inclusive, que frequentou como eu acampamento, sabe que quando a gente ia para acampamento, a gente voltava de acampamento, que era uma coisa louca, voltava subindo em parede, pregava para poste. O poste encostou no poste e falava, tá sabendo de Jesus? Você chegava e falava para poste, sabe que se você morrer agora você vai para o inferno, né? Aí você olhava no poste, fala, desculpa, mas vai para o inferno, hein? Você não fica... Eu ouvi falar das 4 leis espirituais, ficava louco querendo pregar de tudo que é jeito. E acampamento de carnaval mesmo, acampamento de carnaval era um clássico. E aí, a gente é tão inconstante que o pessoal largava lá o acampamento de carnaval, e qual que era o tema do acampamento de carnaval? Era conhecendo a Deus. E aí se conhecia Deus, aí ficava aquele fogo. Aí tinha o acampamento seguinte do calendário da igreja. Então você tinha o acampamento de carnaval, que era para dar aquela estocada na coisa. Aí tinha o de Páscoa. O de carnaval chamava Conhecendo a Deus. O de Páscoa já tinha que chamar Voltando ao Primeiro Amor. Por quê? Porque o pessoal já tinha ido pro topo, já tinha dado aquela esfriada. Aí no acampamento de Páscoa ele falou, pessoal, que é isso? Vamos voltar ao primeiro amor. Aí até o outro acampamento de carnaval depois, a grande parte do pessoal já tinha esquecido tudo e vamos viver a vida conforme, deixa a vida levar, a vida leva eu, e assim que vai. Uma crise que a gente tem, que talvez nos leve a isso, é que nós temos dificuldades para fazer as coisas corretas. É uma dificuldade inerente a qualquer ser humano. O ser humano, ele tem muita facilidade para qualquer porcaria, seja ela qual for, e muita dificuldade de fazer aquilo que a gente sabe que é correto. E isso não tem a ver só com a nossa vida espiritual, tem a ver com basicamente todas as áreas. Nós temos dificuldade em sermos corretos, em sermos disciplinados, em fazer aquilo que sabemos que deve ser feito, e a Bíblia inclusive diz muito a respeito disso. É por isso que vira e mexe eu escuto gente dizendo assim, mas o que eu tenho que fazer para ser um bom cristão? Qual é a lista de coisas que um bom cristão deve fazer para talvez não tirar uma nota 10, mas tirar uma nota razoável pelo menos?
em que a gente não seja, talvez, o grande cristão da história, da nossa geração, mas também não seja essa coisa morna, chata, sem gosto. O que eu preciso fazer? Nós vamos para um texto hoje de Provérbios que fala basicamente o que você não deve fazer. E depois nós vamos para uma outra parte, num outro texto da Bíblia, que fala o que você deve fazer. Mas, antes de começar, eu gostaria de dizer uma coisa muito importante. Se você ler essas duas listas como coisas que você não deve fazer, coisas que você deve fazer, e achar que o seu problema está resolvido, você de novo amanhã vai se decepcionar, porque você vai notar que você tem muita facilidade com uma lista e muita dificuldade com outra. A primeira lista, inclusive, que eu vou falar, eu quero confessar para você que nem precisou estudar muito, porque é a lista das coisas ruins. Agora, por que eu não precisei estudar muito? Porque simplesmente são coisas que eu faço e tenho a tendência de fazer com muita facilidade. E eu gostaria que você me acompanhasse nelas. O texto é o texto de Provérbios 6, do versículo 16 ao versículo 19. E ele começa dizendo assim: há 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que ele detesta. Há duas formas de interpretar esse texto. A primeira é um pessoal que diz assim: não, tem 6 coisas que Deus acha ruim e uma 7ª que Deus acha a pior de todas e que faz com que a ira dele se acenda de maneira definitiva. No entanto, essa não é a melhor interpretação do texto, a meu ver. A melhor interpretação desse texto, a meu ver, porque ele é uma poesia hebraica e ele é escrito numa forma de poesia hebraica que nós conhecemos como paralelismo, em que o cara, resumindo, ele faz assim: ele coloca um monte de coisa em volta e aí no meio ele coloca o ponto central que produz todas essas coisas. Tá ligado quando você joga uma pedra na água, numa piscina, num lago? A pedra bate e produz aquelas ondas. A ideia do paralelismo hebraico é: há uma coisa que faz com que a pedra bata na água e produza o resto. Então aqui ele vai falar de coisas que são ruins e que nós fazemos, mas que nós fazemos por um motivo que ele mesmo vai contar no texto. Mas vamos para o texto, porque isso vai ficar claro daqui a pouco. E aí o texto diz então das coisas que Deus não gosta, odeia, detesta. Primeiro, olhos altivos. O que são olhos altivos? Olhos altivos é aquela pessoa que está olhando para você e você sabe que ela está olhando para você com um olhar de que eu sou melhor do que você. Provavelmente, se você é uma pessoa normal, você já recebeu esse olhar e já deu esse olhar. Uma pessoa normal, uma pessoa que se preze, uma pessoa de respeito, já olhou de maneira altiva e já foi olhado de maneira altiva. Sabe aquele olhar de cima para baixo que as pessoas dão para a gente, ou que nós damos para as pessoas? E por que a gente faz isso? Nós fazemos isso por quê? Porque nós achamos que por algum motivo, seja lá qual for, nós somos melhores do que aquela pessoa. E aí então nós damos aquele olhar do tipo: eu sei que eu sou melhor que você. E você, se for esperto, vai notar que é pior ou não tão bom quanto eu sou. E aí ele diz que o problema não está apenas nos olhos altivos, mas na língua mentirosa. Para mim, uma coisa está intimamente ligada à outra, porque um cara que tem um olhar altivo sempre vai falar de si mais do que ele realmente é. A língua dele automaticamente vai ser mentirosa. Porque qual é o problema do cara de olhos altivos? É orgulho, soberba. E eu não conheço um orgulhoso e soberbo que não seja mentiroso. Porque ele vai contar vantagem, ele vai precisar aumentar uma coisa. Por quê? Porque ele precisa ficar afirmando e reafirmando que ele é melhor que você. E um dos ambientes mais propícios para isso acontecer, qual é? É o ambiente religioso. Por quê? Porque se eu for mais espiritual, se eu orar mais, se eu ler mais a Bíblia, embora no fundo eu não faça isso, eu vou começar a olhar as pessoas de uma maneira que eu sou santo e as outras pessoas não são santas. Aí o texto continua, mas veja, tudo isso que nós estamos dizendo são ondas. Esse não é o ponto central ainda desse texto. Mãos que
derramam sangue inocente. E aí, esse é um ponto em que talvez a gente olhe e fale assim: ah, mas isso eu nunca fiz. Eu nunca derramei sangue inocente. Bom, a mesma Bíblia que diz esse texto, diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Então, todas as vezes que nós não nos posicionamos contra a injustiça, e alguém por causa da injustiça morre de maneira inocente, nós que poderíamos fazer o bem e não fazemos, temos culpa nisso e pecamos nisso. Talvez você possa dizer: ah, mas você está entrando numa questão social um pouco complicada. Ok. Então vamos deixar a questão social de lado e vamos para a questão espiritual. Pergunta básica a respeito de cristianismo: por que é que Jesus morreu na cruz? É uma pergunta básica. Jesus morreu na cruz por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. Jesus era culpado ou inocente? Inocente. A Bíblia diz que Jesus não tinha nenhum pecado, nenhum. Não nasceu em pecado como nós nascemos e não pecou por vontade própria em nenhum momento. O que ele derrama na cruz é sangue inocente. Temos um inocente colocado na cruz e um sangue inocente sendo derramado na cruz. Por culpa de quem? Por culpa minha e sua, por causa dos nossos pecados. Assim, quer a gente goste, quer a gente não goste, quem é que nunca derramou um sangue inocente ou foi culpado de um sangue inocente sendo derramado? Ninguém. Não sobra absolutamente ninguém. Nós todos somos culpados por um sangue inocente que foi derramado na cruz. Eu vou pular o próximo e ir para pés que se apressam para fazer o mal. Eu acho o seguinte: essa parte a gente vai até pular porque a gente não faz isso. De manhã a gente estava conversando nesse texto, lembrando de como é criança em dia de excursão. Quem aqui tem filho deve se lembrar. Quando a escola marca a excursão, a gente fica com raiva. A escola marca a excursão, vai ficar falando 3 séculos sobre a excursão. Está chegando? O que vai acontecer? Quem não vai? Quando vai? E aí você já viu a criança como ela acorda no dia da excursão? Você pensa: que meu Deus, o que deram para essa criança durante o sono? Porque ela acorda louca. Excursão! Dia! Todos os dias do ano você vai acordar a criança e ela está assim: eu quero levantar. No dia da excursão, você está lá deitado, 5 da manhã. Ela vem: hoje, fica pulando na sua cama. E a coisa, e ela combina com quem ela vai, com quem ela não vai, onde ela vai ficar, com quem ela vai ficar, o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer. E pior, quando ela volta da excursão, você pensa: agora vai dormir. Não dorme, porque ela está com tanta coisa que ela fica louca. E você, meu Deus do céu, você pensa: cadê o Dramin nessa casa? Você procura o Dramin, dá as voltas de Dramin, vai aquela criança fazer suco de maracujá com Dramin. E eu fico pensando, quando eu vejo crianças acordando em dia de excursão, eu falo assim: olha, é igual nós. É igual nós. A gente acorda, enquanto a gente não faz uma coisa boa, a gente não sossega. Não é assim que a gente acorda? A gente acorda pensando assim: enquanto eu não fizer algo bom, enquanto eu não fizer algo que tenha a ver com obedecer a Bíblia, eu não vou sossegar. A gente acorda louco para obedecer a Deus. A criança acorda no dia da excursão, nem fome ela tem. Ela não quer tomar um café da manhã, porque ela quer ir logo. A escola falou que o ônibus vai sair às 7. Ela quer estar na porta da escola 15 para 6. Porque ela fala que ela quer ver o ônibus chegar. É igual a gente. Não é assim que você acorda? Todo dia a gente acorda louco para fazer uma bondade. Louco para obedecer a Deus. Enquanto a gente não obedece a Deus, a gente não sossega. Enquanto a gente não prega o Evangelho para alguém durante o dia, a gente pensa: esse dia não está rendendo, não está. A gente fica com aquela adrenalina. Nós somos assim. Nós não somos pés que se apressam a fazer mal. Do tipo: hoje não vejo a hora de chegar na empresa, porque hoje eu me pago. Hoje, que é desgraçado. O cara fez um mal para você na sexta, só porque ele fez um mal para você na sexta, primeira vez no ano, você não quer que passe logo o fim de semana para chegar a segunda, só para você descontar. Você nunca quer que a segunda-feira chegue. Quando você pensa que você vai se vingar na segunda, você fala: vou vingar. Testemunha falsa que espalha mentiras. Precisa falar dessa? Vamos juntar com a próxima?
Testemunha falsa que espalha mentiras é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Gente, se não pode espalhar mentira e se não pode provocar discórdia, a gente vai fazer churrasco pra quê? Já não tem motivo para fazer churrasco. Pode ver, quando acaba o arsenal de falar mal de alguém, você começa a falar assim, acho que vai chover, né? Porque acabou o assunto. Acabou de falar, não tem mais de quem falar mal, vai embora para casa, que acabou. Quer dizer, na verdade, desculpa estar dizendo isso, até para você que está nos assistindo, né? Veja, o mundo faz isso, as pessoas do mundo fazem isso. Nós, enquanto as pessoas estão falando, nós estamos orando, pedindo que Deus as abençoe. Agora, gente, eu estou falando tudo isso, e vamos ser sinceros, isso aqui é estranho a alguém? Alguém está olhando para esse texto e pensando assim, olha, mas tem gente que faz isso mesmo? Será? Mas a Bíblia aqui deu uma exagerada. Nesse ponto a Bíblia exagerou. Mas vamos voltar para o ponto central, para a pedra que batendo na água produz a onda. Está no centro do texto. Coração que traça planos perversos. O autor escreve o texto querendo dizer o seguinte: a questão é que o problema não está fora. Não é o que está acontecendo fora que está influenciando você. O problema dessa pessoa é que o coração dela é ruim e está influenciando o que ela faz e tudo à volta dela. Então, se isso é verdade, e se o autor bíblico está correto, e nós partimos do pressuposto que ele está, qual é a solução? A solução é a mudança do coração. Então é simples, olha só, o que você tem que fazer? Você tem que falar assim agora: vou mudar meu coração. Tem que falar 3 vezes, dar 3 pulinhos e depois jogar alguma coisa no rio Piracicaba, dando 3 pulinhos também, dar um salto mortal para trás e assistir o Big Brother. Aí você completa o negócio da desgraça e completando o ciclo da desgraça, você vai ter o seu coração mudado. Você notou que não há muita receita para mudar o coração humano? Porque nós sabemos como é o nosso coração. Inclusive no texto da semana passada, em Provérbios, estava escrito assim: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele é que provém a vida, dele que vem a vida. Guarda o seu coração, guarda o seu coração. Mas agora, olhando para esse texto, nós não precisamos apenas guardar o nosso coração, nós precisamos de uma transformação do coração. E aí vem o ponto: se Deus não intervir em nossa vida, você simplesmente vai continuar a fazer o que sempre fez, num ciclo vicioso e demoníaco até o fim dela. Por quê? Porque nós, por nós mesmos, não temos como mudar o nosso coração. Nós não temos essa capacidade. E como é que nós sabemos que nós não temos essa capacidade? Por 2 motivos. Porque a Bíblia diz isso. E em segundo lugar, porque a gente cansou de tentar fazer isso. Eu cansei de tentar fazer várias coisas para mudar o meu coração, mas simplesmente não funciona. Até que chega um momento em que a gente diz: Deus, se o Senhor não mudar o nosso coração, se o Senhor não mudar o que eu tenho aqui dentro, não há nada que eu possa fazer para melhorar isso. Eu tento orar mais, mas a Bíblia diz que inclusive a gente nem sabe orar como convém. Eu tento ler mais a Bíblia, mas várias vezes eu me pego lendo a Bíblia, olhando para texto e falando assim: isso aqui serve para fulano, hein? Isso aqui... Eu não leio a Bíblia da maneira correta. Eu não consigo fazer as coisas básicas de maneira correta. Por quê? Porque eu tenho um problema no coração. E o problema no coração só pode ser sanado com uma intervenção direta de Deus. É por isso que eu gostaria de ir para um outro texto, que é um texto de Gálatas, lá do Novo Testamento, que fala de uma lista daquilo que a gente deve fazer. Essa é uma lista negativa de Provérbios, e em Gálatas nós temos uma lista positiva. Mas antes de ir para a lista positiva, Gálatas 5, do versículo 16 ao versículo 18, está escrito assim: por isso digo. Então, se alguém está dizendo por isso, você tem que pensar: bom, ele está desenvolvendo uma ideia, e agora, por causa da ideia que ele está desenvolvendo, ele vai dizer um negócio. O capítulo 5 já é a parte mais para o final da carta que Paulo escreve aos Gálatas. O que ele está escrevendo até aqui? Os caras lá da Galácia, os Gálatas, eles eram assim, cristãos que se converteram e entregaram a vida a Jesus. Pouco
uns caras ligados ao judaísmo chegaram lá na igreja, se infiltraram na igreja e falaram assim: olha, só a fé em Jesus não é suficiente para salvar vocês. Vocês precisam sim ter fé em Jesus, mas fazer algumas coisas. Como eles eram judeus, eles começaram a ensinar aqueles cristãos que eles precisavam crer em Jesus e fazer mais alguma coisa. Então os homens tinham que ser circuncidados, tinham que guardar o sábado, e eles começaram a cair nessa ladainha toda. Paulo escreve a carta dizendo assim: gente, vocês começaram tão bem e agora estão se desviando para esse caminho. Vocês não podem fazer isso. A única coisa que pode nos salvar é Cristo, o sacrifício de Cristo feito em nosso lugar. E aí então ele vai dizendo isso, vai desenrolando essa ideia até chegar a esse ponto. Por isso digo, ele dizendo, por causa disso tudo que eu estou dizendo, vivam pelo Espírito. Não vivam confiando em praticar a lei, porque vocês não dão conta. Ninguém consegue praticar a lei da maneira que a lei devia ser praticada. Só Jesus consegue praticar a lei, praticou em nosso lugar, fez tudo o que precisava em nosso lugar, morreu em nosso lugar e ressuscitou, nos dando vida com a ressurreição dele. Por isso, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Peraí, qual é a única maneira de você não satisfazer os desejos da carne, que tem a ver com um coração ruim, e cair na lista de Provérbios 6? É vivendo pelo Espírito. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a gente só faz o que é ruim, e Deus tem uma série de coisas boas que nós devemos fazer como consequência da vida com Ele. Mas ao mesmo tempo, o nosso coração aqui é tão ruim que a gente não dá conta de fazer essa mudança do ponto X para o ponto Y. É por isso então que Deus vem, muda o nosso coração, uma mudança que acontece pelo Espírito. Quando nós conhecemos a Cristo, entregamos a vida a Cristo, nós recebemos o Espírito, e o Espírito nos dá a capacidade de obedecermos a Deus. Para agradar a Deus? Não, porque Deus já se agradou de nós em Jesus. O que nós fazemos, não fazemos para agradar a Deus, fazemos como consequência de sermos alcançados. Mas isso só é possível pelo Espírito. O que Paulo basicamente está dizendo é: se Deus não intervir, não adianta. Você pode fazer o que quiser, não vai conseguir fazer o que Deus quer. Seres humanos só fazem o que Deus quer quando Deus capacita aquelas pessoas para fazerem o que Ele quer. E isso tem a ver com o cerne da Bíblia, porque o autor e consumador da nossa fé é Cristo. Nós não temos parte nesse processo. Quem faz, quem executa, quem coloca em nós tanto querer fazer algo quanto realizar é Cristo, e não nós. Tudo centrado nele para que a glória seja toda dele. Mas veja, nós não podemos esquecer uma coisa: se recebemos o Espírito e o nosso coração foi transformado, então alguma coisa vai acontecer. Não existe uma vida transformada pelo Espírito que continue a ser a mesma vida de antes. Paulo termina um pouco essa ideia antes de entrar para a lista seguinte, dizendo assim: pois a carne, aquelas coisas ruins, o coração ruim, deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Veja que interessante, o texto está dizendo: você não tem controle. É basicamente dizer, ou você faz o que a carne deseja, ou você faz o que o Espírito deseja. Você mesmo não tem muito controle nisso, a não ser o fato de devotar a sua vida ou a um ou a outro. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Isso é importante porque Paulo está dizendo: olha, a lei diz uma série de coisas que vocês não conseguem guardar. Vocês querem viver por conta própria, correndo o risco de serem julgados pela lei, ou querem viver debaixo de Cristo e não sendo julgados pela lei, mas sendo julgados pela graça? E aí então, na sequência, nós vamos pular esse texto. Ele fala das coisas ruins de quem vive debaixo da lei. Mas a gente já leu o Provérbio 6, a gente já sabe muito bem essas coisas, e a gente as pratica de cor e salteado. Aí lá para o versículo 22 e versículo 23, o texto diz assim: mas o fruto do Espírito
Porque Paulo vai dizer assim: no entanto, se você foi tocado por Deus, alguma coisa vai acontecer. A vida vai mudar. E vai mudar como? Como é que você vai ser se você de verdade é controlado pelo Espírito? Antes você pode dizer assim: ah, mas eu estou lendo essa pessoa assim. Bom, então aí você tem um problema. Houston, we have a problem. Se você está olhando para essa lista e está falando assim: ah, mas eu não sou assim, eu não vou dar nenhum veredito a respeito da sua vida, mas eu gostaria que você fizesse isso de maneira muito particular com Deus no quarto hoje à noite, porque talvez seja extremamente necessário. Mas o texto diz: mas o fruto do Espírito é... E aí vem dizendo uma série de coisas. Uma coisa importante: o texto não fala de frutos do Espírito, fala de fruto do Espírito. É um só que produz uma série de coisas. É a mesma questão da pedra pingando na água, que vai produzir uma série de outras coisas. O que Paulo está dizendo? O que é essencialmente importante que você tenha para conseguir obedecer a Deus e ser tomado pelo Espírito? Amor. O fruto do Espírito é amor, e o amor vai produzir uma série de outras coisas. Agora, esse não é o amor que eu tenho por minha esposa nem pelas minhas filhas. É claro, está subentendido no texto, que esse é o amor que eu tenho a Deus. Só que quando a gente fala de amor, talvez a gente tenha uma expectativa irreal do que é amor. Porque para nós amor é Hollywood, né? Hollywood, o que é o amor para nós? A gente acha que amor é assim: você está andando na rua, de repente você tromba com alguém que está cheio de livros nas mãos, e aquela pessoa tromba, aqueles livros caem, e aí você se agacha para pegar os livros daquela pessoa, e aí de repente quando você chegar, aquela pessoa agacha também, vocês olham um para o outro e pronto, toca uma música do Lionel Richie no fundo, e aí pronto, love is in the air, look around, e aí vida que segue, toca um vando e pronto, e são felizes para sempre. Porque para nós, a gente acha que amor é um sentimento. Ai, porque eu estou sentindo. Aí às vezes eu peço para as pessoas explicarem: mas como é que você sabe que ama? Ai, eu sinto assim, como se fosse um arrepio. Pode ser febre. Pode ser febre, pode ser aí o começo de uma virose, porque virose dá arrepio. Não dá? Não é só eu tenho virose aqui nessa igreja, só eu nunca ninguém. Você está com virose, dá uns arrepios, acorda à noite e fala: dá aquela arrepiada, fala: você já liga pro patrão, fala que não vai virar. Fala: por que você tem arrepio? Aí o patrão fala: ai, tá amando, né? Não tô. Até tô, mas no caso aqui, o alvo da minha paixão é outro aqui. Não vamos entrar em detalhes. A gente às vezes tem uma noção de amor que não é a noção exata do amor cristão. Porque o amor cristão tem muito mais a ver com um comprometimento e o compromisso de agir de maneira amorosa. Funciona assim: a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo. Gente, se amar é sentimento, quem aqui consegue amar o próximo? E qual é o problema do próximo? O maior problema do próximo é que ele é próximo. Por exemplo, eu tenho muita facilidade, em amar as pessoas perdidas da Indonésia. Uma facilidade de amar os indonésios. O que fala? Os indonésios? Como é que é? Indonesianos que falam. Muito obrigado. Mas eu os amo, isso que é importante. Eu amo aquele pessoal, amor. Não conheço nenhum, no caso, mas amo. Amo as pessoas do Sri Lanka. Não vou nem perguntar como é que fala. Os Sri Lankeses, deve ser. Sri Lankeses, deve. Tá certo? Sri Lankeses? Não. Amo. Agora, tem algumas pessoas que, vamos combinar, são odiosas. Tem uma capacidade de serem odiosas que eu vou te dizer. Eu falei isso de manhã. Foi mais fácil falar de manhã porque minha esposa estava dando aula. Agora eu lembrei dessa parte que minha esposa está aqui e agora não dá para voltar atrás. Mas eu vou falar de algumas pessoas que dão um testemunho de jeito que eu ouvi falar. Você que é mulher que está aqui, você já quis matar seu marido? Fala a verdade. Não, fala a verdade. Porque o seu marido, ele é odioso, não é? Maridos têm uma capacidade de serem odiosos
que transcende qualquer possibilidade de calma. Não é, mulheres? Sim ou não? As mulheres podem concordar? Posso ouvir um amém? Olha aí, as mulheres focam. Tem mulher que já falou isso com raiva. Mata Jeová, manda o raio da ira do Senhor. Quem sabe é hoje. Olha aí, quem sabe. Agora, nós homens não, porque nós somos evangélicos. Posso ouvir um amém, homens? Amém. Obrigado. Acho que ficou claro aqui quem é que poderia ter um olhar altivo nessa igreja. Só nós homens. Gente, graças a Deus está longe o Natal. Natal você vai ter que passar o quê? Tempo com a família. Meu Deus do céu, o que é isso? Haja Pasalix, cartelas de Pasalix, maracujina, e tá bom. As pessoas próximas são odiosas. Se você esperar sentir algo para agir de maneira amorosa, você nunca vai fazer isso, ou vai fazer isso poucas vezes. A Bíblia diz: ame o próximo. A Bíblia diz: ore por aquele que persegue você. Gente, quem é que dá conta de fazer isso? Para ser sincero, eu consigo orar por quem me persegue, mas eu só não consigo orar do jeito certo, porque a Bíblia diz que eu devo orar orando bem. Eu oro para que ele se encontre logo com Jesus. Ou seja, se você for pensar que o céu é um lugar bom, se eu que orar para que o meu inimigo vá logo para o céu, mas é claro que eu imagino que o meu inimigo não vai para o céu. Aí eu já estou mandando ele mais rápido pro... Bom, o amor tem a ver com eu decido fazer o que é o correto e decido reagir de maneira amorosa, mesmo que eu não esteja sentindo aquilo, porque foi exatamente o que Deus fez comigo. Ele deveria lançar a ira dele sobre mim e lançou sobre o filho dele na cruz. E é ele que molda as minhas ações e reações, não o meu desejo. Quando a Bíblia diz o fruto do Espírito é amor, está dizendo de uma disposição que nós temos em obedecer a Deus, mesmo quando todos os nossos sentimentos dizem não. Mas lembre-se, nós temos a capacidade de fazer isso? Não, por nós mesmos não. Paulo disse: se você não estiver vivendo pelo Espírito, isso não vai acontecer. Por isso é que nós estamos falando de fruto do Espírito. Não estamos falando de fruto da disciplina. Seja disciplinado que você vai ter isso. Não estamos falando de fruto do esforço. Se esforce e isso vai acontecer. Não, nós estamos falando de fruto do Espírito. E o Espírito só vem sobre nós e em nossa vida por ação de Deus. Conversão. O que Paulo está dizendo é: se você é convertido, naturalmente, gradualmente a sua vida tornar-se-á isso. Por isso é que eu disse há pouco, quando nós olhamos para esse texto e temos, sei lá, 1, 2, 3, 5 anos de cristianismo, e nós estamos caminhando em direção a esse texto, em direção a nos tornarmos pessoas assim, há um problema espiritual sério que sim precisa ser resolvido, e que só pode ser resolvido com a gente saindo daqui com a disposição de obedecer. Não, com a disposição de chegar no quarto, dobrar os joelhos e dizer: Senhor, muda o meu coração, muda a minha vida com o teu Espírito, porque o Senhor sabe que eu estou lutando contra mim mesmo, mas eu não estou sendo vitorioso em nenhum momento. E o fruto do Espírito é amor. E a Bíblia diz, Jesus diz: se vocês me amam, vão obedecer os meus mandamentos. Jesus não disse: se vocês me amam, em alguns momentos isso vai acontecer, é capaz que isso aconteça, talvez vire isso. Não, se vocês me amam, vão obedecer os meus mandamentos. E aí, isso vai produzir em nós um amor, uma disposição em obedecer a Deus, em viver para Deus. O Espírito vai fazer isso em nosso coração e produzirá em nós algumas características inerentes àquele que vive de acordo com o que Deus estipula. E veja algumas coisas básicas, porque isso aqui é muito básico. Primeira coisa, depois do amor, que vai produzir em nós é o quê? Alegria. Nós seremos pessoas alegres.
mesmo que externamente tudo esteja dizendo não, não e não. O texto não diz que nós seremos alienados, pelo contrário, porque a verdadeira alegria pressupõe que a alienação foi vencida. Porque o alienado não é alegre, é bobo, é tonto, é um bobalhão. O desafio é o cristão conhecer a realidade, saber como as coisas são, conseguir fazer uma leitura crítica de tudo e ainda assim terá alegria. Por quê? Porque ele sabe em que focar a sua vida. Veja, se você vive para esse mundo, há uma coisa que você não vai conseguir: é ser alegre. Não vai conseguir. Não tem como. Por mais que você tenha. Eu me lembro de uma frase que eu li, não lembro de quem, quando perguntaram para um homem muito rico, um milionário, quanto é necessário para você satisfazer-se em questão de dinheiro. Quanto de dinheiro é necessário para satisfazer um ser humano? E ele disse assim: um pouquinho mais. E o homem que disse isso, um homem muito rico: quanto que eu preciso para me satisfazer com dinheiro? Um pouquinho mais. Não importa o quanto você tenha, você precisa de um pouquinho mais. É por isso que inclusive os grandes ricaços da história, agora eles estão comprando que tipo de viagem? A viagem espacial. Porque os caras já foram para tudo quanto é canto, não tem canto do mundo mais para conhecer. E agora já tem o pessoal está reservando vaga em viagem espacial. Se você vive para isso, não tem como você em nenhum momento ter a alegria, que é uma alegria em Deus que não tem a ver com as circunstâncias. A alegria em Deus tem a ver em saber que não importa o que aconteça, eu sou feliz com Jesus, como nós cantamos há pouco. Mesmo que eu esteja velando alguém, eu choro, eu tenho momentos de dor, mas eu sou feliz. Por quê? Porque a minha expectativa não tem a ver com isso que eu vejo, tem a ver com os céus que eu aguardo, tem a ver com o fato de que meu Jesus reina, meu Jesus vive para sempre, e em breve eu o verei face a face. É por isso que dessa forma não há nem como fazer mal a um cristão, porque se você mata um cristão, você está fazendo um grande favor a ele, e se você o deixa viver, também está fazendo um favor a ele. Paulo expressa isso quando ele diz: gente, a morte é lucro, e eu fico querendo morrer para estar com Cristo, mas também fico constrangido em viver para servir a igreja. Então, se eu morrer, muito que bom. Se eu não morrer, muito que bom também, vida que segue. Paulo escreve uma carta, que é a carta aos Filipenses, que é a carta em que a palavra alegria mais aparece. Ela é conhecida como carta da alegria. E Paulo escreveu essa carta da prisão. Um cara consegue escrever uma carta da prisão, e aquela carta é conhecida até hoje como carta da alegria, porque é a carta em que ele mais fala da alegria que ele tem em Cristo. Preso! É possível ser feliz preso? É, e a Bíblia diz que é. Mas também é possível ser infeliz no paraíso. E a Bíblia mostra várias vezes seres humanos fazendo isso. Mas quando o Espírito toca o nosso coração, há algo que vai começar a fazer parte da nossa vida: alegria. Outra coisa, paz. Gente, se tivesse paz para vender no mercado, custaria quanto quilo? Já imaginou? Você vai para o mercado e você fala assim: eu vou comprar uma porção de paz. E aí o atendente fala assim: você quer paz para quanto? Para um dia, 2, tem para uma semana, tem um combo. Tem um combo, você ganha um mês de paz, e é tipo coisa que você compra de celular. Você compra 30 dias de paz e ganha 10 de bônus. 30 dias você leva 40. Quanto custaria, será, hein? Quanto será que a gente teria que pagar na boca do caixa para falar assim: não, eu vou comprar paz aqui até 31 de dezembro. Já vou fechar aqui um pacote para esse ano todo. Quanto será? Quem será que teria limite disponível no cartão para comprar essa parada? Que a Bíblia está dizendo que Deus dá de maneira gratuita por aqueles que são tocados pelo Espírito. Agora, se você não tem paz, há algum problema espiritual que precisa ser tratado no coração. Paz. Paz em qualquer circunstância. Paz naqueles momentos em que você entra no seu quarto
sem ninguém saber, você entra no seu quarto com o resultado do exame, e talvez você diga para Deus: Deus, o Senhor sabe que esse resultado aqui não é bom. O Senhor sabe que, talvez segundo os médicos, minha vida está acabando. Mas Deus, minha vida é tua. Eu quero sair e ainda ter paciência. Só falar de paciência que a gente já fica impaciente. E ter paciência, deixa eu dizer uma coisa, eu não sou contra a tecnologia, eu gosto de tecnologia. Acho que tecnologia bem usada é um negócio fantástico. Mas avanço tecnológico está nos tornando impacientes. Você notou como a gente não consegue esperar nada? A gente tem crise em semáforo. Semáforo, um desespero em semáforo. E você sabe qual é a média dos semáforos aqui da cidade? Porque qual que é o azar? O azar máximo não é se pegar o vermelho, é pegar o amarelo. Esse é o azar. Por quê? Porque você pega o vermelho, você fala: peguei na metade. Você pega o amarelo, você sabe que você vai pegar o ciclo todo. Essa é uma desgraça. Você fala: o que é isso? Mas você sabia qual é a média dos semáforos aqui na nossa cidade? Alguém sabe? A média, estou falando em horário comercial, porque a noite muda, é de 30 a 45 segundos. Esse é o tempo máximo. Claro que há avenidas e outros lugares de movimentação que esse tempo é maior, mas eu estou falando de média. À noite, muitos semáforos de 30 caem para 15. Aí você tem que dar aquela acelerada já. Aí você já fica impaciente para pegar o... Aí o que acontece? O que acontece para ajudar? Você sabe que à noite o verde dura menos. Aí o cara da frente faz o quê? Abre o verde e demora para sair. Aí você já quer matar ele. Aí quando ele sai, quando ele está quase passando, o que acontece? O amarelo. E qual é a desgraça? A desgraça é que naquele semáforo específico tem radar. Porque é o inimigo testando você, está vendo se você está em pecado. Hoje em dia, se aperta o interruptor, a luz acende. Há pessoas aqui que lembram daquela música, Lampião de Gás, quanta saudade você me traz. A gente estava falando hoje de manhã, comida. Você quer comer uma lasanha? Hoje, você sai daqui, sei lá, chega na sua casa lá umas 9, 9h30, você chega em casa e você fala assim: vontade de comer uma lasanha. Se fosse há uns anos, dançou, meu filho. Não vai comer lasanha de jeito nenhum. A não ser que você seja louco de começar a fazer às 10, terminar lá pelas 6 da manhã. Agora, você chegou na sua casa e falou assim: vontade de comer lasanha. No máximo você pega o seu carro, vai até o mercado, compra aquela lasanha semi-pronta, chega em casa, põe aonde? Aquela outra bênção inventada pelos anjos do Senhor, que é micro-ondas. Você põe lá 15 minutinhos e você está comendo uma lasanha. Você pode escolher, você quer 4 queijos, bolonhesa, frango, toda aquela, você pode escolher. Esquentar a comida. Chegou em casa, não vou sair comprar uma lasanha, vou esquentar a comida. Quanto demora para você esquentar a comida? 1 minuto, põe no prato e já era. Há não muito tempo, em termos históricos, você tinha que ir lá fora pegar lenha, acender o fogão de lenha. Ou então, há menos tempo, você tinha que esquentar no fogão mesmo, que também já era muito mais demorado do que 1 minuto no micro-ondas. Isso está fazendo com que a gente, quer rapidez. Mas tem um problema nesse negócio. Você já notou como Deus não parece ser um ser tecnológico? Porque você entrou no quarto para fazer aquela oração e você falou assim: Deus é câncer. Deus é câncer. E eu preciso que o Senhor me cure. E o médico falou que está em estado avançado. Então, Deus, eu não preciso dessa cura para daqui 6 meses, porque eu não tenho 6 meses. Eu preciso dessa cura para ontem.
Então eu vou orar em Deus. Está aqui minha oração, está aqui meu exame, e o Senhor sabe que daqui uma semana eu repito o exame. Então o Senhor tem aí uma semana para fazer as coisas acontecerem. Aí eu oro, e o que acontece? Aparentemente absolutamente nada. Parece que não tem nem conexão. Parece que não tem modem nessa história. A luz de conexão não está acesa. E pior, você volta uma semana depois para fazer o exame, e o que acontece? O médico olha para você depois do exame pronto e diz assim: eu não tenho boas notícias. É complicado ter paciência, inclusive quando o nosso Deus parece que não ajuda muito, querendo se movimentar na velocidade do nosso tempo. Mas o que a Bíblia diz é que se nós somos cristãos tomados pelo Espírito, não importa, nós esperamos o tempo de Deus e isso basta, inclusive quando a resposta não vem, porque a não resposta também é uma resposta quando eu estou diante do Senhor. O não também é uma resposta, e eu quero crer que mesmo quando não venha, essa é uma expressão de um Deus que ama, de um Deus que é gracioso e de um Deus que se importa. Um Deus que sim, nós não conhecemos todos os desígnios. Porque pense, se Deus é o que a Bíblia diz que é, eterno, se Deus é o ser grandioso que a Bíblia diz que é, então é impossível para a mente humana conhecer plenamente esse Deus. Há muito de Deus que nós cremos pela fé e pela fé somente. E é uma fé que inclusive Deus dá para a gente para que a gente conheça. O que nós precisamos é ter a paciência de saber, Deus, eu sei que o mundo não anda na minha velocidade, mas onde é que está escrito na tua palavra que o mundo tem que andar assim? Amabilidade. Gente, o mundo está cheio de pessoas grossas. Não seja esses. Não seja. Quando a gente fala de algumas coisas como amabilidade, tem gente que pensa assim: ah, mas isso aqui, amabilidade parece uma fraqueza. Não, não é fraqueza. Você tem que ser muito forte para ser amável. Estava conversando com um pastor amigo, ele estava dizendo: uma das coisas que as pessoas não entendem é que reagir com força é um sinal de extrema fraqueza. Um cara forte domina as suas ações e reações. É um sinal de extrema fraqueza receber um murro e dar um murro. O cara forte recebe um murro e diz: eu não vou responder à altura. Esse é forte, porque ele não apenas lutou contra aquele inimigo à frente dele, ele lutou contra o seu pior inimigo, que é ele mesmo, que é o seu coração doente. E quem consegue lutar contra o seu próprio coração doente tem muita força. Amabilidade. Eu gosto de Jesus no quesito amabilidade, porque Jesus era muito duro com quem devia. Mas você já notou como Jesus agia e reagia com as pessoas próximas? Para mim é sintomático o fato de Jesus um dia estar sentado e a Bíblia diz que crianças estavam ali em volta, e aí de repente o pessoal quer expulsar as crianças e Jesus diz: não, gente, para de expulsar as crianças, deixa as crianças. Aí a Bíblia diz que Jesus pega o que as crianças e põe no colo. Você sabe como criança é, não sabe? Se a pessoa não for boa, a criança senta no colo? Ah, mas não senta. Porque a criança ela não tem um filtro social. Se a pessoa não é boa, a criança olha para aquela pessoa e fala assim: fala o quê? Não gosta de você? Aí você fala para a criança: gosta? Você fala: não gosto. Você gosta? Você não gosta. Aí você tem que ficar falando para a pessoa: não sei quem puxou. Não sei quem puxou. A pessoa deixa a criança. A Bíblia diz que Jesus pega as crianças, põe no colo e a criança está lá, tranquilo. Jesus é amável. Ele sabe ser duro, mas ele é duro contra a hipocrisia. Ele não é duro com quem não precisa. E ele é duro, inclusive quando Jesus é duro, ele é dentro de limites. Sempre que a gente fala sobre dureza e Jesus gracioso, vem a história da mulher adúltera. E você notou como Jesus foi duro com aquela mulher? Ah, mas ele não deixou que apedrejasse. Sim, ele está sendo amável, gracioso e ao mesmo tempo sincero e duro.
Porque ele olha para aquela mulher e diz: cadê aqueles que queriam apedrejar você? Ah, foram embora. E ele diz: eu também não condeno você, condenação à morte por apedrejamento. Mas ó, a última palavra de Jesus para aquela mulher qual é? Vá e não peques mais, porque você pecou. Você pecou. Jesus está lá na cruz, tem um cara do lado dele, um bandido, e Jesus é gracioso e duro ao mesmo tempo, porque o bandido diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Eu, se eu sou bandido, eu estou tentando agradar Jesus, eu falo assim, porque quem sabe, né? O pessoal está falando para ele descer, aí chamou uns anjos de descer, quem sabe eu vou junto aí, você tá? Ele vai ficar de bem com o homem. Aí Jesus diz o quê? Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Extremamente gracioso. E praticamente olha para o cara e fala assim: agora morre aí. Porque, meu filho, é nóis. Bondade. Nós precisamos de pessoas boas, bondosas. Não bobas, bondosas. No grau de amabilidade e bondade, o melhor grau de medição de amabilidade e bondade é a nossa família. O que o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais diriam sobre o seu grau de amabilidade e bondade? O que os seus companheiros de trabalho diriam sobre isso? E veja, nós não estamos falando de opcionais, nós estamos falando de consequências da pedra que pingou na água e produziu onda e produziu fruto do Espírito. Nós estamos falando de algumas ideias do tipo: eu estava aqui estudando e tenho algumas ideias para a gente. Não, nós estamos falando do que a Bíblia diz que é inerente àquilo que o Espírito produz em nós: fidelidade, mansidão. Isso é muito complicado, principalmente para nós homens, porque a palavra mansidão é muito manchada no nosso contexto. Porque dificilmente, se você falar para um homem assim: você é manso, ele vai falar: você está louco? Mas Jesus disse: aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde. Jesus falou isso. Homens, segundo a Bíblia, são líderes espirituais de suas famílias. E aí, historicamente, os homens ouviram o seguinte: vocês mandam. É porque eles não leram as outras partes da Bíblia. E a outra parte da Bíblia que diz que o homem deve liderar a família da mesma maneira que Cristo fez com a igreja, servindo e morrendo na cruz. Isso é muito importante, porque qual é a melhor forma e a maior forma de nós servirmos nossas esposas? Sendo amáveis, bondosos, pacientes. Obrigado, Ed. Refletindo em nossa família quem Cristo é, não quem nós somos. Nós precisamos sim de homens mansos, que tenham a mansidão de Cristo e que reflitam isso numa vida para a glória de Jesus. Domínio próprio. Veja como todas essas coisas vão se fechando, porque não tem como fazer isso se você não se dominar. Mas lembre-se, de novo, o domínio próprio não é algo que nós adquirimos por treinamento, é algo que nós adquirimos porque o Espírito mudou o nosso coração. Eu lembro de um pastor, eu não vou dizer o nome dele, que uma vez numa entrevista, uma mulher, uma entrevistadora perguntou para ele: olha, se tal coisa passasse a ser provado como algo genético, você passaria a apoiar? Falando da homossexualidade. E aí ele disse assim: não. E ela disse: mas como não, se provarem que é genético? Ele disse: olha, eu não defenderia como correto, porque a Bíblia diz que não é correto.
E o meu livro de fé é a Bíblia. E ela ficou meio assim, e ele disse assim: deixa eu ser bem claro com a senhora. Segundo a teoria da evolução que você defende, eu, homem, macho, tenho a necessidade evolutiva de procriação para a perpetuação da espécie. É algo que está em mim, segundo a evolução. Eu sou um macho, eu vejo uma fêmea, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procriar. E se eu sou um macho fértil, devo fazer isso para gerar filhos que sejam saudáveis e a espécie humana garanta a sua continuidade. E ele, num arrombo de sinceridade, disse para ela: é por isso, inclusive, que quando eu estou andando na rua e eu vejo uma fêmea bonita, o que eu tenho vontade de fazer? Eu tenho vontade de transar com ela. Mas por que eu não faço isso? Eu não faço isso porque quem determina as minhas reações não é a evolução, é a palavra. E a palavra diz que eu devo ser fiel à minha esposa. E é isso que eu faço. Mesmo que tudo diga não, eu faço o que a palavra diz, porque é a palavra que eu sei. Só que se não tem domínio próprio, não dá, não vai. Agora, de novo, eu quero terminar dizendo algo importante. Então, gente, vamos para casa, praticar isso daqui, e os nossos problemas estão resolvidos. Não vai virar, não vai. A gente não vai dar conta. O que a gente precisa? Do Espírito mudando a nossa vida. Conversão. Conversão. Eu vi um artigo na internet essa semana e eu não consegui ler o artigo, mas eu vi o título. E o título me chamou muita atenção. O título era assim: como é que a gente faz para converter ao cristianismo os membros das igrejas? Esse título é sugestivo. Como é que você faz para tornar cristão um membro da igreja? E é verdade. Você pode ser um excelente presbiteriano e não ser cristão. Você pode ser um excelente batista e não ser cristão. Você pode ser um excelente metodista e não ser cristão. Você pode ser um bom pentecostal e não ser cristão. Pode. Porque muitas vezes a porta de filiação a uma determinada denominação não consegue medir o coração humano. Eu diria que talvez nenhuma das vezes a gente consiga fazer isso. Só Deus sabe. Então o que nós precisamos não é desenvolver a nossa membresia. Nós precisamos desenvolver o nosso cristianismo. Nós não precisamos desenvolver as atividades das quais nós participamos, embora isso seja importante. Nós precisamos desenvolver uma vida particular com Deus que reflita no que vai acontecer fora. O nosso coração devotado a Cristo Jesus. Só Cristo tem a capacidade de mudar o nosso coração. A pergunta definitiva e decisiva é: qual é a maior alegria da sua vida? Qual é? Pense com seriedade. Qual é a sua maior alegria? Qual é a coisa que mais alegra você e que mais dá satisfação a você? De verdade, de verdade. Qual é aquela coisa que você olha e diz assim: sem isso a minha vida não teria sentido nenhum? Para cristãos, a resposta a todas essas perguntas é só uma: Cristo. Quando não é, o cristianismo está em xeque. Qualquer coisa que estiver acima de Cristo em nossa vida torna-se um ídolo. E há dois perigos em ídolos. Dois perigos. Se a gente não derruba, Deus derruba. Há dois perigos em ídolos.
Se a gente não os derruba, Deus dá um jeito de derrubá-los. E muitas vezes quando Ele faz isso, dói muito. Mas é uma das manifestações mais amorosas da parte de Deus. Que o Senhor converta o nosso coração e nos faça viver pelo Espírito, para a honra e glória do nome dEle. Que Deus nos abençoe. Que esse seja o nosso jeito de viver o Evangelho de Jesus todos os dias da nossa vida. Deus, obrigado por Tua palavra. Nós queremos pedir que ela nos molde, mude o nosso coração, para que possamos viver pelo Espírito do Senhor e para a glória do Teu nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.